É, O senhor quer comprar doces? você vai morar comigo. Ela bateu na porta para vender doces. Mas o milionário disse: "Você vai morar comigo." A chuva parou por alguns minutos quando Beatriz olhou o último dinheiro que tinha. R$ 17. Sua filha de 3 anos tossia na cama há 2 dias. O remédio custava R$ 50. E ela só tinha uma saída. Pegou a bandeja de brigadeiros que havia feito de madrugada e saiu correndo antes que a tempestade voltasse. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está nos assistindo. O cheiro de chuva no asfalto quente de Salvador ainda pairava no ar quando Beatriz Almeida terminou de embalar os últimos brigadeiros na bandeja. O quartinho que dividia com a filha Manuela nos fundos de uma casa simples estava silencioso, exceto pela tosse persistente da menina, que dormia inquieta na cama estreita. Aos 20 anos, Beatriz carregava nos ombros o peso de ser mãe solteira, numa cidade que não perdoava quem não tinha dinheiro, e naquele momento, olhando para os R$ 17 que restavam no potinho de vidro, sabia que estava travando mais uma batalha contra o desespero que ameaçava engoli-la. A vizinha, Dona Rosa, uma senhora de cabelos grisalhos que morava na casa da frente, havia se oferecido para cuidar de Manuela enquanto ela saía para vender os doces. Era a única pessoa em quem Beatriz confiava para deixar a filha doente, uma mulher que conhecia a dureza da vida e nunca julgava as escolhas que a necessidade impunha. O remédio que o médico do posto de saúde havia receitado custava R$ 50, quantia que parecia uma fortuna para quem tinha apenas os últimos trocados guardados num vidro de geleia vazio. Ela havia investido tudo o que possuía naqueles 35 brigadeiros: leite condensado, chocolate em pó e manteiga, ingredientes que representavam sua última cartada antes de ter que engolir o orgulho e pedir ajuda aos parentes que a haviam rejeitado quando descobriram sua gravidez. O ônibus que a levaria aos bairros nobres balançava tanto nas lombadas da avenida que Beatriz precisava segurar firme a sacola onde carregava os potes com brigadeiros, protegendo com cuidado o que representava a chance de ver a filha melhorar naquela noite. Os outros passageiros a olhavam com aquela mistura de curiosidade e pena reservada às mulheres jovens que saem na rua vendendo comida caseira, e ela fingia não perceber, concentrando-se na respiração para controlar a ansiedade que crescia no peito como uma fera faminta. Quando desceu no bairro Nobre, as primeiras gotas grossas começaram a cair novamente do céu carregado, e Beatriz sussurrou uma oração rápida, pedindo apenas algumas horas de trégua. As casas daquele lugar eram monumentos ao sucesso financeiro, com jardins que pareciam saídos de revistas de decoração e carros importados estacionados em garagens que eram maiores que qualquer lugar onde ela já havia morado. Cada portão representava uma possibilidade. Cada campainha tocada era um pedido de socorro disfarçado de oferta comercial. E ela sentia o estômago se contorcer toda vez que uma empregada doméstica abria a porta com aquele olhar de desconfiança reservado aos vendedores ambulantes. A primeira casa onde bateu, ninguém atendeu, deixando-a parada sob a chuva que começava a engrossar. Na segunda, uma senhora idosa abriu uma fresta da porta. Comprou apenas 2 brigadeiros depois de muito pechinchar e ainda reclamou do preço como se estivesse fazendo um favor monumental. Na terceira, um homem de meia-idade nem abriu o portão completamente. Apenas gritou através das grades que não comprava comida de estranhos, deixando-a com o ego ferido e a esperança diminuindo a cada rejeição. Guardava cada moeda conquistada no bolso da calça como se fossem diamantes raros, fazendo as contas mentalmente para saber quanto ainda faltava para conseguir o remédio de Manuela. A tempestade se intensificou de tal forma que mal conseguia enxergar a rua. Foi quando avistou o portão imponente de ferro trabalhado que protegia uma mansão de 3 andares, com jardins tão perfeitos que pareciam pintados e uma fonte que funcionava mesmo debaixo da chuva torrencial. A construção irradiava uma elegância que a intimidou por alguns segundos, mas a necessidade falou mais alto que a timidez, e ela correu até a entrada, encharcando-se completamente no processo, os cabelos grudando no rosto e a blusa simples transparecendo com a água.
Quando tocou a campainha, o som melodioso que ecoou do outro lado parecia música comparado aos ruídos ásperos da periferia onde morava, e ela esperou debaixo da chuva, que agora caía, como se o céu tivesse se aberto completamente. Quem apareceu do outro lado do jardim não foi uma empregada doméstica como ela esperava, mas um homem alto, de uns 40 anos, cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas e olhos verdes que pareciam carregar histórias dolorosas que ela reconheceu imediatamente. Ele usava roupas casuais, mas visivelmente caras, e havia algo em sua postura que indicava autoridade natural, o tipo de presença que fazia as pessoas se interessar instintivamente. Quando seus olhares se encontraram através das grades do portão, Beatriz sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha e se perguntou se estava imaginando a forma como os olhos dele se demoraram em seu rosto molhado de chuva. "Boa tarde, senhor", disse ela rapidamente, tentando proteger a bandeja da tempestade que ameaçava destruir seus últimos recursos. "Sei que não é hora e que está chovendo, mas estou vendendo brigadeiros caseiros. São fresquinhos, feitos hoje de madrugada com muito carinho." O homem a estudou por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, e ela percebeu que ele não a olhava com a condescendência habitual dos ricos diante dos pobres, mas com uma curiosidade genuína que a desarmou completamente. Havia algo naqueles olhos verdes que falava de solidão profunda, do tipo que ela conhecia bem por carregar a sua própria desde que se tornara mãe solteira, numa sociedade que julgava mulheres como ela sem conhecer suas histórias. "Você veio até aqui debaixo dessa tempestade para vender doces?" perguntou ele, abrindo o portão sem que ela tivesse que pedir. "Minha filha está doente há 2 dias. Preciso do dinheiro para comprar o remédio dela", disse Beatriz, decidindo apostar na honestidade porque mentiras exigiam energia que ela não tinha mais. "Sei que parece loucura sair com tempo assim, mas não tenho escolha. Quantos você trouxe?" 28 brigadeiros. R$ 2 cada um. Mas posso fazer desconto se o senhor quiser mais quantidade. "Entre", disse ele, fazendo um gesto para que ela o seguisse pelo jardim coberto. "Você está encharcada." E foi assim, seguindo um completo estranho pela trilha de pedras portuguesas que levava à entrada principal de uma mansão que parecia palácio, que Beatriz deu o primeiro passo em direção a um destino que mudaria para sempre sua vida e a de sua filha. Ela não sabia ainda que o homem de olhos verdes que a observava com tanta atenção carregava no peito uma dor tão profunda quanto a sua, nem que aquele encontro casual sob a tempestade seria o começo de uma história que testaria os limites do amor, da coragem e da capacidade humana de recomeçar quando tudo parece perdido. O interior da mansão era ainda mais impressionante que a fachada, com um hall de entrada que tinha pé direito duplo, lustre de cristal que refletia a luz em 1000 pequenos arco-íris e uma escadaria curva que subia como se levasse ao céu. Beatriz se sentia completamente deslocada naquele ambiente, pingando água no piso de mármore enquanto seguia o homem que havia se apresentado como Eduardo Maciel, empresário do ramo de construção civil que herdara o negócio do pai 5 anos antes. Ele pegou uma toalha macia de um armário próximo à entrada e a entregou para ela, um gesto simples que foi feito com uma gentileza genuína que a surpreendeu, porque estava acostumada com a indiferença educada da classe média e a crueldade disfarçada dos verdadeiramente ricos. "Quantos anos tem sua filha?" perguntou Eduardo enquanto ela tentava se secar, observando-a com uma atenção que a deixava ao mesmo tempo confortável e nervosa. 3 anos. "Manuela. Está com febre alta e dor de garganta há 2 dias", respondeu Beatriz, torcendo os cabelos molhados na toalha, que cheirava a amaciante caro. "E o pai dela?" A pergunta veio acompanhada de um tom neutro, mas Beatriz percebeu que Eduardo a estudava cuidadosamente, como se a resposta fosse importante para ele por razões que ela não conseguia decifrar. "Não tem pai presente. Sumiu quando soube da gravidez. Somos só nós 2 contra o mundo", disse ela, erguendo o queixo num gesto de desafio que Eduardo reconheceu como orgulho ferido, tentando se disfarçar de força. "Entendo", disse ele simplesmente, sem o julgamento que ela esperava. "E como vocês se sustentam?" "Eu faço faxina em algumas casas, vendo doce quando tenho dinheiro para os ingredientes, cuido de criança quando alguém precisa."
Qualquer coisa honesta que apareça e que me permita ficar perto da Manu. Eduardo assentiu, e havia algo em seus olhos que sugeria que ele entendia perfeitamente o que significava lutar contra as circunstâncias da vida. Ele a conduziu até a cozinha, um ambiente amplo e moderno que era maior que todo o quartinho onde ela morava com a filha, com eletrodomésticos de última geração e uma ilha central de mármore que provavelmente custava mais que ela ganhava em um ano inteiro. "Quanto você precisa para o remédio?" perguntou ele, apoiando-se no balcão e a observando com uma intensidade que fazia o coração dela acelerar sem que soubesse por quê. R$ 50. Eu sei que é muito para quem vende doce na rua, mas se o senhor comprar tudo e ainda quiser fazer uma encomenda para a semana que vem, compro tudo, interrompeu Eduardo, tirando a carteira do bolso de trás da calça jeans. Mas tenho uma proposta que pode interessar você. Beatriz parou de torcer a blusa molhada e o olhou com desconfiança, porque havia aprendido na vida que propostas de homens ricos para mulheres pobres raramente eram inocentes. Que tipo de proposta? Você sabe cozinhar além de fazer brigadeiro? Sei fazer de tudo, comida caseira, salgados, doces. Minha mãe me ensinou antes de morrer. Por que está perguntando? Porque estou precisando de alguém para cuidar desta casa. Há 4 meses que não consigo manter nenhuma empregada doméstica. Beatriz franziu as sobrancelhas, intrigada. Por que não consegue? Eduardo hesitou por alguns segundos, passando a mão pelos cabelos numa demonstração de vulnerabilidade que contrastava com a segurança que havia demonstrado até então. Porque elas dizem que a casa é muito silenciosa, muito triste, que parece casa de cemitério. E é, provavelmente. Ele olhou ao redor da cozinha impecável, mas fria. Moro sozinho há 2 anos, desde que perdi minha família. A palavra perdi foi dita com um peso que Beatriz reconheceu imediatamente, porque era o mesmo tom que usava quando falava dos pais que haviam morrido num acidente de carro quando ela tinha 17 anos, deixando-a completamente sozinha no mundo aos poucos meses de descobrir que estava grávida. Sinto muito, disse ela, e sua voz carregava uma sinceridade que surpreendeu os dois. A vida continua, né? A gente aprende a seguir em frente ou morre junto. Eduardo tirou uma nota de R$ 100 da carteira e a estendeu para ela. Mas quando Beatriz fez menção de pegar, ele segurou a mão dela por alguns segundos a mais que o necessário, um toque que enviou ondas de calor pelo braço dela acima. Para o remédio da menina e mais algumas coisas que vocês precisarem, disse ele, ainda segurando a mão dela. Independente de você aceitar minha proposta ou não. Que proposta exatamente? R$ 2.000 por mês, casa e comida para você e sua filha. Você cuidaria da limpeza, das roupas. Faria algumas refeições quando eu estiver em casa. Beatriz sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. R$ 2.000 era mais do que ela conseguia ganhar vendendo doces e fazendo faxinas em um mês de trabalho duro. Por que está fazendo isso? O senhor nem me conhece. Eduardo soltou a mão dela e se afastou alguns passos, como se precisasse de distância para conseguir falar sobre algo doloroso. Porque você me lembra alguém que eu conhecia. Alguém que também lutava para criar um filho, que também saía na chuva vendendo qualquer coisa quando o dinheiro acabava. Quem? Meu pai. Ele me contava como ele começou, antes de construir tudo isso. Vendia picolé na rua, fazia bico de pedreiro, qualquer coisa para sustentar a família quando eu era pequeno. E agora o senhor herdou a empresa dele? Herdei sim, mas nunca esqueci as histórias que ele contava sobre os tempos difíceis, sobre sair debaixo de chuva, bater em porta de rico, engolir humilhação para colocar comida na mesa. O senhor tem filhos? Tinha. A resposta veio acompanhada de uma dor tão visceral que Beatriz sentiu vontade de abraçá-lo. Minha filha Laura morreu há 2 anos junto com minha esposa. Acidente de carro. O silêncio que se seguiu foi carregado de compreensão mútua. 2 pessoas que conheciam a dor da perda, reconhecendo uma na outra a mesma sede de propósito, a mesma necessidade de encontrar razões para continuar lutando. Beatriz olhou para aquele homem que acabara de revelar sua maior ferida para uma estranha e entendeu que a proposta não era apenas sobre trabalho doméstico. Eduardo, disse ela, usando o nome dele pela primeira vez. Posso perguntar uma coisa? Claro. Se eu aceitar, o que exatamente você espera de mim?
Que você e sua filha tragam vida para esta casa de novo, que eu acorde de manhã e ouça vozes, risadas, bagunça, que quando eu chegar do trabalho tenha alguém para contar como foi o dia. E se não der certo, se nós duas incomodar mais do que ajudar? Eduardo se aproximou novamente e desta vez Beatriz não recuou quando ele ficou perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro do perfume masculino que usava. Então você sai no mesmo dia sem questionamentos, com uma indenização que garanta que você e a menina fiquem bem até encontrar outra coisa. O senhor realmente faria isso? Faria, mas algo me diz que não vai ser necessário. Naquele momento, olhando nos olhos verdes de Eduardo Maciel, Beatriz tomou a decisão que mudaria para sempre o rumo de sua vida e da vida de Manuela. Não sabia ainda que estava prestes a descobrir que às vezes os anjos chegam disfarçados de empresários solitários e que o amor verdadeiro muitas vezes nasce da necessidade mútua de duas pessoas feridas que decidem tentar se curar juntas. A decisão de aceitar a proposta de Eduardo não foi tomada de forma precipitada, apesar da urgência que a situação de Manuela impunha. Beatriz passou 3 dias visitando a casa, conversando com ele sobre expectativas e limites, observando como ele reagia à presença de uma criança pequena no ambiente que havia se tornado seu santuário de isolamento. Ela trouxe Manuela na segunda visita, uma menina esperta de cabelos cacheados e olhos castanhos enormes, que observava tudo com a curiosidade típica de quem estava descobrindo que existia um mundo muito diferente daquele em que vivia. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura da menina quando foram apresentados, um gesto que Beatriz anotou mentalmente como sinal positivo, porque homens que respeitavam crianças geralmente eram homens em quem se podia confiar. "Oi, princesa, você é a Manuela que sua mãe tanto fala?", disse Eduardo com uma voz mais suave do que Beatriz havia ouvido até então. "Oi", respondeu Manuela, escondendo o rosto no pescoço da mãe, mas espiando Eduardo com curiosidade. "Sua casa é muito grande." "É sim, tem piscina, jardim, até mesmo uma casinha de boneca que eu fiz para..." Ele parou no meio da frase, e Beatriz percebeu que havia mencionado algo relacionado à filha que perdeu. "Tem muitas coisas para você explorar se sua mãe deixar." "Posso ver a piscina?" "Pode sim, mas só acompanhada da mamãe, tá bom?" Enquanto Manuela descobria o quintal como se fosse um parque de diversões particular, Beatriz e Eduardo conversaram sobre as regras práticas da convivência. Ela deixou claro que precisava manter a filha na creche pública, onde já estudava, porque não queria que Manuela perdesse o contato com crianças da própria classe social. Eduardo concordou e ofereceu-se para levar e buscar a menina todos os dias, uma proposta que Beatriz declinou educadamente, explicando que preferia manter suas responsabilidades como mãe bem definidas. Eles estabeleceram que ela trabalharia de segunda a sexta, com folga nos finais de semana, e que o relacionamento entre eles seria estritamente profissional, pelo menos até que ambos entendessem melhor a dinâmica daquela situação inusitada. A mudança aconteceu numa manhã de sábado ensolarada, com Manuela correndo de um lado para outro, como se fosse o dia mais emocionante de sua vida. Os pertences das duas cabiam em 2 malas pequenas e alguns sacos plásticos, uma realidade que contrastava brutalmente com o luxo da casa para onde se mudavam. Eduardo havia preparado um quarto nos fundos da propriedade, pequeno mas aconchegante, com uma cama de casal para Beatriz, uma cama de solteiro para Manuela e até mesmo alguns brinquedos básicos que ele comprara pensando numa criança que não conhecia. Quando Manuela viu a cama só para ela, pela primeira vez na vida, gritou de alegria e pulou no colchão como se fosse um trampolim, um som que fez Eduardo sorrir com uma nostalgia dolorosa. "Mamãe, posso dormir aqui hoje?", perguntou Manuela, abraçada com um ursinho de pelúcia que Eduardo havia deixado sobre o travesseiro. "Pode sim, meu bem. Agora essa é sua cama. E o tio Eduardo vai morar aqui com a gente?" "Não, Manu. O tio Eduardo mora na casa grande. Nós moramos aqui no quartinho. Mas somos amigos dele?" Beatriz olhou para Eduardo, que havia parado na porta para observar a interação entre mãe e filha com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. "Somos sim", respondeu ela. "Somos amigos dele." Os primeiros dias foram uma dança cuidadosa de estranhos,
aprendendo a dividir o mesmo espaço, sem invadir os territórios emocionais uns dos outros. Beatriz acordava às 6 da manhã, preparava café para todos, levava Manuela para a creche e voltava para cuidar da casa que era maior que qualquer lugar onde já havia trabalhado. Eduardo saía cedo para a empresa de construção civil e voltava no final da tarde, sempre educado, sempre mantendo a distância respeitosa que haviam acordado. Mas havia momentos em que ela sentia os olhos dele sobre si enquanto trabalhava. Uma atenção que não tinha nada de profissional e tudo de pessoal, embora nenhum dos dois estivesse pronto para admitir o que estava crescendo entre eles. "Bom dia", dizia ele ao passar pela cozinha todas as manhãs, pegando a xícara de café que ela sempre deixava pronta. "Bom dia. Como dormiu?" "Bem. E você?" "Também." Era uma conversa segura, que não criava intimidade nem constrangimento. Mas Beatriz começou a perceber pequenos detalhes que revelavam mais sobre Eduardo do que ele provavelmente gostaria. Ele tomava o café sempre da mesma xícara, uma caneca simples de cerâmica branca que destoava da louça fina que enchia os armários. Ele nunca tomava o café da manhã, apenas bebia o café preto e saía para trabalhar. Ele voltava sempre no mesmo horário, como se tivesse um relógio interno que o impedia de chegar mais cedo ou mais tarde. E ele olhava para Manuela com uma mistura de carinho e dor que partia o coração de qualquer pessoa que prestasse atenção. Manuela, por sua vez, não entendia de distâncias sociais ou acordos entre adultos. Para ela, Eduardo era simplesmente o tio legal que morava na casa grande e sempre tinha tempo para responder suas perguntas intermináveis sobre por que as plantas precisavam de água, por que o céu era azul, por que os passarinhos sabiam voar e ela não. Ele respondia com paciência infinita, usando palavras simples, mas nunca condescendentes, tratando-a como uma pessoinha séria que merecia respostas sérias para suas curiosidades. "Tio Eduardo, por que você não tem criança na sua casa?" perguntou Manuela numa tarde, quando ele chegou do trabalho e a encontrou brincando no jardim. A pergunta pegou Eduardo desprevenido e Beatriz, que organizava a cozinha, parou o que estava fazendo para observar como ele responderia. "Porque minha menina foi morar no céu com Jesus", disse ele, se ajoelhando para ficar na altura de Manuela. "Igual vovô?" "Igualzinho. Ela era pequena? Tinha 5 anos. Um pouquinho maior que você." "Você chora?" Eduardo olhou nos olhos da menina, e Beatriz viu que ele estava lutando para não chorar. "Às vezes, princesa, eu posso ser sua menina." Foi nesse momento que Eduardo perdeu a compostura que havia mantido durante 2 semanas, e as lágrimas que escorreram por seu rosto foram vistas por Beatriz como a coisa mais humana e bonita que havia presenciado em muito tempo. Aquele homem poderoso, que comandava dezenas de funcionários e movia milhões em contratos, estava ali vulnerável como uma criança, quebrado pela pergunta inocente de uma menina de 3 anos que apenas queria consolá-lo. Beatriz sentiu algo se movendo no peito, uma ternura que ia muito além da compaixão, uma necessidade de proteger aquele coração ferido que se escondia atrás de ternos caros e reuniões importantes. Nos dias que se seguiram, Eduardo começou a procurar Beatriz de formas que iam além das necessidades práticas da casa. Ele aparecia na cozinha quando ela preparava o jantar, não para pedir algo específico, mas para conversar enquanto ela cozinhava. Perguntava sobre a infância dela, sobre os pais que havia perdido, sobre como conseguia manter a esperança mesmo tendo passado por tanto. Beatriz percebia que ele estava genuinamente interessado em conhecê-la como pessoa, não apenas como a funcionária eficiente que mantinha sua casa funcionando perfeitamente. Ela sempre fora invisível para os patrões anteriores, apenas mais uma peça na engrenagem doméstica, mas Eduardo realmente havia. "Seus pais eram como?" perguntou ele numa tarde de quinta-feira, enquanto ela temperava o frango para o jantar. "Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Gente simples, trabalhadora. Me ensinaram que não importa o que você faz na vida, desde que faça com dignidade", respondeu Beatriz, sorrindo ao lembrar. "Eles sonhavam que eu terminasse a faculdade, que tivesse uma vida melhor que a deles. E você quer voltar a estudar?" "Sempre quis. Pedagogia. Quero trabalhar com crianças, talvez abrir uma escolinha um dia." Eduardo assentiu.
E ela viu algo brilhar nos olhos dele, como se estivesse guardando aquela informação para algo importante. Ele começou a compartilhar fragmentos de sua própria história, contando sobre o pai que construíra o império empresarial do zero, sobre a pressão de manter o legado familiar, sobre como se sentia perdido desde que perdera Laura e Carla no acidente. Beatriz ouvia tudo com atenção genuína, oferecendo palavras de conforto quando apropriado, mas principalmente dando a ele algo que claramente não tinha há muito tempo, alguém que se importava verdadeiramente com o que sentia. Às vezes eu penso que deveria ter morrido com elas, confessou ele numa noite, depois que Manuela adormeceu e eles ficaram conversando na varanda. Pelo menos não estaria aqui sofrendo todos os dias. Mas se tivesse morrido, nunca teria conhecido a Manu. Nunca teria me dado a chance de recomeçar a vida, disse Beatriz suavemente. Talvez você tenha sobrevivido exatamente para isso. Você acredita em destino? Acredito que algumas pessoas chegam na nossa vida quando mais precisamos delas. Eduardo a olhou de um jeito que fez o coração dela acelerar, como se estivesse vendo algo nela que ninguém mais havia visto antes. Beatriz começou a perceber que o interesse dele por suas opiniões, por suas histórias, por seus sonhos, não era apenas cordialidade de patrão educado. Era algo mais profundo, mais pessoal. Ele procurava sua companhia, seus conselhos, sua presença de uma forma que falava de carência emocional, mas também de uma conexão genuína que estava crescendo entre eles. Durante o dia, enquanto trabalhava, Beatriz se pegava pensando nas conversas que tinha com Eduardo, na forma como ele sorria quando ela contava alguma travessura da infância, como ficava sério quando ela falava dos tempos difíceis após a morte dos pais. Ela nunca havia sido ouvida daquele jeito. Nunca havia se sentido interessante ou valiosa o suficiente para merecer a atenção completa de alguém. Eduardo a fazia sentir que suas palavras importavam, que sua presença fazia diferença na vida dele de uma forma que ia muito além do trabalho doméstico que executava. Beatriz, disse ele numa manhã de sexta-feira, enquanto ela dobrava as roupas limpas na lavanderia. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você nunca reclama? Nunca vi você de mau humor, nunca ouvi uma palavra de revolta, mesmo sabendo tudo o que já passou. Beatriz parou de dobrar a camisa que segurava e pensou na pergunta. Porque reclamar não muda nada. E porque sempre acreditei que se eu fosse boa pessoa, se trabalhasse direito, se cuidasse bem da Manu, um dia as coisas melhorariam. E melhoraram? Melhoraram sim, muito. Por causa do emprego? Por causa de você, disse ela sem pensar. Depois corou ao perceber como aquilo soou. Eduardo se aproximou dela, ficando perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro do perfume masculino que usava. Beatriz, sim? Você sabe que não é só uma funcionária para mim, né? O coração dela disparou. Eduardo, você e a Manuela trouxeram vida para esta casa de um jeito que eu não sabia que era possível. Vocês duas... O toque da campainha interrompeu o que ele ia dizer. E ambos ficaram parados por alguns segundos, o momento suspenso entre eles como uma promessa não cumprida. Eduardo suspirou, claramente frustrado pela interrupção. Deve ser o entregador, disse ele se afastando. A gente termina essa conversa depois. Mas quando Eduardo abriu a porta, não era um entregador que estava do outro lado. Era um homem jovem, de uns 25 anos, cabelos escuros, jeans e camiseta, segurando um buquê de flores baratas e olhando nervoso para a mansão. Boa tarde. Estou procurando por Beatriz Almeida. Me disseram que ela trabalha aqui. Eduardo sentiu algo gelado descer pela espinha. Quem está perguntando? Sou Fábio Santos. O homem respirou fundo. Sou o pai da Manuela. E naquele momento, Eduardo percebeu que a vida perfeita que estava construindo estava prestes a desabar, porque o fantasma do passado de Beatriz acabara de bater na sua porta. O silêncio que se seguiu à apresentação de Fábio foi carregado de uma tensão que Eduardo sentiu fisicamente no peito, como se alguém tivesse dado um soco no seu estômago. Ele estudou o rosto do homem mais jovem, procurando semelhanças com Manuela, e encontrou os mesmos olhos escuros, o mesmo formato do rosto, a mesma expressão determinada que via na menina quando ela queria algo muito. Fábio não era o garoto irresponsável que Eduardo havia imaginado quando Beatriz contara sobre o pai de Manuela.
Era um homem feito, bem vestido dentro das possibilidades, e carregava nas mãos um buquê que parecia ter sido escolhido com cuidado, mesmo sendo simples. Fábio! A voz de Beatriz veio da sala, carregada de choque e incredulidade. Ela apareceu ao lado de Eduardo, ainda segurando a camisa que estava dobrando, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Oi, Bia, disse Fábio, usando um apelido que fez Eduardo sentir uma pontada de ciúmes que não esperava. Você está linda, diferente, mas linda. O que você está fazendo aqui? Como me encontrou? Perguntei pela vizinhança do seu antigo endereço. A dona Rosa me disse que você estava trabalhando numa casa grande aqui no bairro Nobre. Demorei 3 dias, batendo de porta em porta, até encontrar. Eduardo observava a interação entre os dois, percebendo detalhes que o incomodavam profundamente. A forma como Fábio olhava para Beatriz, com uma mistura de arrependimento e desejo. A forma como ela inconscientemente alisou os cabelos ao vê-lo. Um gesto feminino automático. A familiaridade que havia entre eles, mesmo depois de 3 anos separados. Havia uma história ali, uma intimidade que Eduardo não fazia parte, e isso o irritava mais do que gostaria de admitir. Fábio, você não pode aparecer aqui do nada depois de 3 anos, disse Beatriz, a voz tremendo levemente. Não é justo. Eu sei que não é justo, mas eu mudei, Bia. Consegui um emprego fixo e estou pronto para ser o pai que a Manuela merece. Agora você está pronto? A voz de Beatriz subiu um tom. Quando eu precisava de você, quando estava grávida e com medo, você sumiu. Agora que ela já está criada, agora você aparece? Eu era um menino idiota de 20 anos, Beatriz. Eu tinha medo, não sabia como ser pai. Mas cresci, amadureci. Posso cuidar de vocês duas agora. Eduardo sentiu algo primitivo e possessivo crescer no peito ao ouvir as palavras cuidar de vocês duas. Este homem estava ali falando como se Beatriz e Manuela fossem propriedade dele, como se pudesse simplesmente reaparecer e reivindicar uma família que havia abandonado. A raiva que Eduardo sentiu foi tão intensa que o surpreendeu, porque revelava sentimentos que ele mesmo não havia admitido completamente. Onde está minha filha? Perguntou Fábio, olhando pela casa como se tivesse direito de estar ali. Está na creche, respondeu Beatriz automaticamente. Fábio, você não pode simplesmente... Quero conhecer ela direito. Quero que ela saiba quem é o pai dela. Ela tem 3 anos. Ela não sabe nem o que significa ter pai. Então está na hora de aprender. Eduardo não conseguiu mais ficar calado. Com licença, disse ele, com uma voz controlada, mas gelada. Você está na minha casa falando da minha, falando de pessoas que são importantes para mim. Fábio o olhou pela primeira vez com atenção, notando a roupa cara, a postura autoritária, a forma como Eduardo havia se posicionado ligeiramente à frente de Beatriz, como se estivesse protegendo-a. E você é quem exatamente? Perguntou Fábio, com um tom que carregava desafio. Sou Eduardo Maciel, esta é minha casa. O patrão da Beatriz, entre outras coisas. A resposta de Eduardo foi carregada de significado, e Fábio captou a mensagem imediatamente. Seus olhos se estreitaram, e ele olhou de Eduardo para Beatriz com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia possessividade. Entendi, disse Fábio lentamente. Quanto tempo vocês estão trabalhando juntos? 2 meses, respondeu Beatriz rapidamente. E já são íntimos assim? Fábio não é da sua conta, disse Beatriz, mas Eduardo percebeu que ela desviou o olhar quando falou. É da minha conta, sim, se envolve minha filha. Quero saber que tipo de ambiente ela está vivendo. O tipo de ambiente onde ela é amada e protegida, disse Eduardo dando um passo à frente. Algo que ela aparentemente não tinha antes. Eduardo, por favor, disse Beatriz, tocando o braço dele numa tentativa de acalmá-lo. O toque dela no braço de Eduardo não passou despercebido por Fábio, que apertou os lábios numa linha fina. Bia, preciso falar com você. A sós. Não, disse Eduardo antes que Beatriz pudesse responder. Se você tem algo a dizer, pode falar na frente de todos. Quem é você para decidir com quem a mãe da minha filha pode ou não conversar? Sou o homem que cuidou delas quando você não estava aqui. A tensão entre os 2 homens era palpável, e Beatriz se viu no meio de uma disputa que não havia pedido.
Ela olhou para Eduardo vendo uma possessividade em seus olhos que a assustou e a emocionou ao mesmo tempo. Ele estava claramente marcando território, deixando claro que considerava ela e Manuela como suas. Mas ao mesmo tempo, ela olhou para Fábio e viu um homem que parecia genuinamente arrependido, que havia se transformado no adulto que não era quando a abandonou. "Chega", disse ela finalmente. "Vocês dois estão falando como se eu fosse um objeto que podem disputar. Fábio, você quer conhecer a Manuela? Ótimo, mas vai ser do meu jeito, nas minhas condições." "Beatriz", começou Eduardo. "E você?" Ela se virou para ele. "Não decide nada sobre a minha vida. Eu agradeço tudo que fez por nós, mas quem decide sobre a Manuela sou eu." Eduardo se sentiu como se tivesse levado um tapa. Beatriz estava certa, é claro, mas a forma como ela o colocou no lugar dele doeu mais do que deveria. Porque revelou que, por mais íntimos que tivessem se tornado, por mais que ele sentisse que elas eram sua família, legalmente ele não era nada. Apenas o patrão rico que havia se apegado demais à funcionária e à filha dela. "Tem razão", disse ele recuando. "Desculpe pela intromissão." Beatriz viu a mágoa nos olhos dele e sentiu o coração se apertar. Não era isso que queria. Não queria machucá-lo, mas também não podia deixar que ele tomasse decisões sobre a vida dela e de Manuela como se fosse dono delas. "Fábio, volta amanhã à tarde. A Manuela chega da creche às 5. Vocês podem se conhecer, mas aqui com minha supervisão." "Tá bom. Obrigado, Bia." Fábio se virou para ir embora, mas parou na porta. "Ai, Eduardo, espero que entenda que vim aqui para recuperar minha família. Não vou desistir fácil." E quando a porta se fechou, Eduardo percebeu que estava prestes a travar a primeira batalha real de sua vida por algo que realmente importava. Porque não ia deixar que ninguém levasse embora as duas pessoas que haviam dado sentido à sua existência novamente. A noite que se seguiu à visita de Fábio foi uma das mais tensas que a casa havia experimentado desde que Beatriz e Manuela chegaram ali. Eduardo mal tocou no jantar que ela preparou, empurrando a comida no prato enquanto olhava para o nada, com uma expressão sombria que ela nunca havia visto antes. Manuela, alheia à tensão entre os adultos, tagarelava sobre os desenhos que havia feito na creche, mas mesmo sua animação contagiante não conseguia quebrar o gelo que parecia ter se instalado na mesa de jantar. Beatriz tentou algumas vezes puxar conversa, perguntando sobre o trabalho dele, comentando sobre o tempo, mas Eduardo respondia com monossílabos, claramente perdido em pensamentos que o incomodavam profundamente. "Eduardo, está tudo bem?" perguntou ela finalmente quando Manuela saiu da mesa para brincar na sala. "Está", respondeu ele secamente, mas sua expressão dizia o contrário. "Você mal comeu. Quer que eu faça outra coisa?" "A comida está ótima, Beatriz. Como sempre." Havia algo na forma, como ele disse, como sempre, que soou quase amargo, como se a constância dela fosse algo que ele dava como garantido e que agora estava ameaçado. Beatriz sentiu um aperto no peito, porque reconhecia naquele tom a voz de um homem que estava com medo de perder algo importante, mas que não sabia como expressar esse medo de forma adequada. Ela queria consolá-lo, dizer que não precisava se preocupar, mas a verdade era que ela mesma não sabia o que ia acontecer dali para frente. A aparição de Fábio havia revirado tudo o que parecia estar se encaixando perfeitamente em suas vidas. No dia seguinte, Eduardo saiu para trabalhar mais cedo que o habitual e voltou exatamente às 5 da tarde, 15 minutos antes do horário que havia sido combinado para Fábio chegar. Beatriz percebeu que ele havia trocado de roupa. Estava usando uma camisa social que destacava ainda mais sua presença imponente, e tinha um ar de homem que estava se preparando para uma batalha. Quando a campainha tocou, Eduardo foi quem atendeu a porta, numa demonstração clara de que aquela era sua casa, seu território, e que qualquer visitante teria que passar por ele primeiro. "Pontual", disse Eduardo ao abrir a porta para Fábio, que chegara com outro buquê de flores, desta vez acompanhado de uma boneca nova ainda na embalagem. "Sempre fui", respondeu Fábio, e havia uma firmeza em sua voz que contrastava com a postura mais submissa do dia anterior. "Trouxe um presente para a Manuela. Ela já tem muitos brinquedos, mas não tem nenhum do pai dela.
A tensão entre os dois homens era tão espessa que Beatriz a sentiu fisicamente quando entrou na sala. Eles se mediam como dois animais disputando território. Eduardo usando sua altura e presença para intimidar. Fábio compensando com a determinação de quem havia chegado ali com um propósito específico. Manuela apareceu correndo da cozinha onde estava fazendo um desenho e parou ao ver o estranho na sala, escondendo-se atrás das pernas de Beatriz com aquela timidez típica de crianças pequenas diante de pessoas desconhecidas. "Oi, princesa", disse Fábio, se abaixando para ficar na altura da menina. "Eu sou o Fábio. Trouxe uma boneca para você." Manuela olhou para a boneca, depois para Fábio, depois para Beatriz, claramente confusa sobre quem era aquele homem e por que estava dando presentes para ela. "Mamãe, quem é ele?" Beatriz respirou fundo, sabendo que aquele momento mudaria para sempre a vida de sua filha. "Manu, este é seu pai. Lembra que a mamãe sempre disse que você tinha um papai, mas que ele morava longe?" "Ele é meu pai?" perguntou Manuela, olhando para Fábio com curiosidade renovada. "Igual o tio Eduardo?" "Não, meu amor. O tio Eduardo é diferente. O Fábio é seu pai de verdade." Eduardo sentiu cada palavra como uma punhalada. Pai de verdade. Como se tudo que ele havia construído com Manuela, todo o carinho que havia desenvolvido por ela, fosse apenas fantasia, brincadeira de criança. Ele viu Fábio sorrir com uma satisfação que o irritou profundamente, como se o homem estivesse marcando pontos numa competição que Eduardo nem sabia que estava travando. "Posso pegar a boneca?" perguntou Manuela, ainda hesitante. "Claro que pode, princesa, é sua." Manuela pegou o brinquedo e correu para mostrar para Eduardo, numa reação que fez o coração dele se aquecer mesmo no meio daquela situação difícil. "Tio Eduardo, olha que boneca linda." "Muito bonita mesmo", disse ele, se ajoelhando para examinar o presente com ela. "Ela tem cabelo igual ao seu." Fábio observou a interação entre Eduardo e Manuela com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia desconforto. Era óbvio que havia uma ligação real entre eles, que Eduardo não era apenas o patrão rico que empregava a mãe da menina. Havia carinho genuíno ali, uma intimidade que só se desenvolve com tempo e convivência diária, e isso claramente não estava nos planos de Fábio quando decidiu voltar para reivindicar sua família. "Manuela", disse Fábio, tentando recuperar a atenção da filha, "quer que eu conte uma história para você? Sobre quando você era bebê?" "Eu gosto mais das histórias do tio Eduardo", respondeu Manuela inocentemente. "Ele sabe histórias de princesas que moram no céu." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Fábio olhou para Eduardo com uma mistura de ressentimento e reconhecimento, percebendo que havia perdido 3 anos da vida da filha e que outro homem havia ocupado o espaço que deveria ser seu. Eduardo, por sua vez, sentiu uma satisfação primitiva ao ver que Manuela o preferia, mas também uma culpa estranha porque sabia que estava se apegando a uma criança que não era biologicamente sua. "Manu, vai brincar no seu quarto um pouquinho", disse Beatriz, percebendo que a situação estava ficando tensa demais para uma criança presenciar. "Leva sua boneca nova." Quando Manuela saiu, os 3 adultos ficaram na sala num silêncio carregado de tensões não ditas. Fábio foi o primeiro a falar. "Ela é linda, Bia. Você fez um ótimo trabalho criando ela." "Obrigada. Mas ela merece conhecer o pai dela de verdade. Merecem conviver, criar uma ligação." "Ela já tem uma ligação", disse Eduardo antes que pudesse se controlar. "Comigo. Você não é o pai dela. E você é? Onde estava quando ela nasceu? Quando teve febre pela primeira vez? Quando disse as primeiras palavras? Eu era jovem, Eduardo. Cometi erros. Mas estou aqui agora, 3 anos depois." "Chega", disse Beatriz, se levantando abruptamente. "Vocês dois estão discutindo como se eu e a Manuela fôssemos troféus que podem ganhar. Nós somos pessoas, não objetos de disputa." Eduardo olhou para ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, havia algo quase desesperado em seus olhos. "Beatriz, você sabe que vocês duas significam tudo para mim." "Eu sei, mas isso não te dá direitos sobre nossas vidas." "E ele tem?" perguntou Eduardo, apontando para Fábio. "Só porque apareceu agora dizendo que mudou?" "Ele é o pai da Manuela. Pai é quem cria, não quem abandona." Fábio se levantou, caminhando até ficar de frente para Eduardo. "Eu vim aqui com boas intenções.
Quero fazer parte da vida da minha filha. Quero cuidar da Beatriz como ela merece. Você pode ficar bravo quanto quiser, mas isso não vai mudar o fato de que elas são minha família. Elas escolheram estar aqui comigo, por necessidade. Agora elas têm outras opções. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Que opções? Fábio olhou para Beatriz com uma intensidade que a fez corar. Beatriz, eu vim aqui porque quero que a gente tente de novo. Eu tenho um apartamento bom agora, um emprego estável. Posso sustentar vocês duas. Fábio, casa comigo, Bia. Vamos formar a família que a Manuela sempre deveria ter tido. E naquele momento, Eduardo percebeu que a guerra que estava travando não era apenas pela guarda emocional de uma criança, mas pelo coração da mulher que havia se tornado a razão de sua existência, sem que ele sequer percebesse. Fábio, acho melhor você ir embora, disse Eduardo com uma voz controlada, mas firme. Beatriz precisa de tempo para processar tudo isso. Eu não vou desistir dela, respondeu Fábio, olhando diretamente para Eduardo. Nem da minha filha. Isso não é decisão sua, é dela. Depois que Fábio saiu, a casa ficou envolvida numa tensão pesada que parecia pesar sobre todos os cômodos. Beatriz colocou Manuela para dormir mais cedo, inventando uma desculpa sobre a menina estar cansada, mas na verdade precisava de tempo para organizar os pensamentos que se atropelavam na sua cabeça. Eduardo ficou na sala, bebendo um uísque que mal tocou, perdido numa tempestade de emoções que não sabia como controlar. Precisamos conversar, disse Beatriz quando voltou do quarto de Manuela. Eu sei. Eles se sentaram no sofá da sala, mantendo uma distância respeitosa, mas o ar entre eles estava carregado de tudo que não havia sido dito. Eduardo olhava para suas próprias mãos, tentando encontrar as palavras certas para expressar sentimentos que nem ele mesmo entendia completamente. Eduardo, o que está acontecendo conosco? Eu não sei, Beatriz. Só sei que quando vi aquele homem aqui, falando em levar vocês embora, senti como se alguém estivesse arrancando uma parte de mim. Mas por quê? Somos apenas sua empregada e a filha dela. Eduardo levantou os olhos para encontrar os dela. E Beatriz viu ali uma vulnerabilidade que a desarmou completamente. Não, vocês não são apenas isso. Vocês duas se tornaram minha família. A família que eu achei que nunca mais ia ter. Eduardo, deixa eu falar, por favor. Nos últimos 2 anos eu vivi como um fantasma. Acordava, ia trabalhar, voltava para casa, tomava um remédio para dormir e repetia tudo no dia seguinte, até vocês chegarem aqui. Beatriz sentiu o coração acelerar, mas também uma confusão que a assustava. Você me confunde muito, disse ela baixinho. Às vezes me trata como empregada, às vezes como algo mais. Porque eu mesmo estou confuso. Nunca senti isso por ninguém. Nem pela minha falecida esposa era assim. O que exatamente você sente? Eduardo se aproximou dela no sofá, não o suficiente para tocá-la, mas perto o bastante para que ela sentisse o calor do corpo dele. Sinto que você me trouxe de volta à vida. Sinto que quero proteger você e a Manuela de tudo que possa machucá-las. Sinto que quando chego em casa e vejo vocês aqui, o mundo faz sentido de novo. Isso pode ser só carência, Eduardo. Solidão. Pode ser. Mas também pode ser amor. A palavra ficou suspensa entre eles, pesada de significado e possibilidades. Beatriz sentia como se estivesse na beira de um precipício, prestes a saltar para algo que poderia salvá-la ou destruí-la. E o Fábio? Perguntou Eduardo. Você ainda sente alguma coisa por ele? Eu não sei. Ele foi importante para mim. Foi meu primeiro amor. Mas isso foi há muito tempo. Ele quer vocês de volta. Eu sei. E parte de mim pensa que a Manuela merece ter o pai presente na vida dela. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mesmo depois dele ter abandonado vocês, pessoas mudam, Eduardo. Você mesmo disse que mudou desde que a gente chegou aqui. É diferente. Por quê? Porque eu nunca abandonaria vocês. Jamais. Beatriz olhou para aquele homem que havia mudado sua vida completamente, que tratava sua filha como princesa, que a fazia se sentir valiosa pela primeira vez na vida. Eduardo, eu tenho medo. De quê? De me apaixonar por você e descobrir que para você é só um passatempo, da Manuela se apegar ainda mais, e depois ter que explicar por que você não faz mais parte da nossa vida.
E se eu disser que não é passatempo? E se eu disser que quero vocês duas na minha vida para sempre? Eu diria que você está confundindo gratidão com amor, que somos de mundos muito diferentes. Beatriz. Eduardo segurou as mãos dela. Você acha que eu me importo com de onde você veio? Com quanto dinheiro você tem? Com qual escola você estudou? Deveria se importar. Essas coisas importam no seu mundo. No meu mundo, não. No mundo que eu quero construir com você, só importa que a gente se ame. Beatriz sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Eduardo continuou. Me dá uma chance de provar que o que sinto é real, que não é só carência ou gratidão. Como? Deixa eu te conquistar de verdade. Como você merece ser conquistada. Naquela noite, quando foram dormir em quartos separados, ambos ficaram acordados pensando na conversa. Beatriz olhava para o teto do quartinho, se perguntando se seria loucura acreditar que um homem como Eduardo poderia realmente amá-la. Eduardo olhava pela janela do seu quarto, se perguntando se seria justo arriscar o coração de Beatriz e Manuela numa aposta que ele mesmo não tinha certeza se ganharia. No dia seguinte, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para Fábio e marcou um encontro no escritório da empresa, longe de Beatriz e Manuela. Porque às vezes um homem apaixonado é capaz de coisas que jamais imaginaria fazer, mesmo que isso signifique cruzar linhas que nunca deveria ter cruzado. Eduardo chegou ao escritório da empresa 1 hora antes do horário marcado com Fábio. Não porque precisasse revisar algum documento ou preparar alguma apresentação, mas porque a ansiedade que sentia era tão intensa que não conseguia ficar parado em casa. Sentou-se na cadeira de couro atrás da mesa de mogno que herdara do pai e ficou olhando pela janela que dava vista para toda a cidade de Salvador, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam na sua cabeça como carros numa colisão em cadeia. O que estava prestes a fazer era moralmente questionável, talvez até eticamente errado, mas a ideia de perder Beatriz e Manuela para Fábio o deixava numa espécie de desespero que nunca havia experimentado antes, nem mesmo quando perdeu Laura e Carla. Quando Fábio chegou pontualmente às 2 da tarde, Eduardo o recebeu com uma cordialidade fria que mal disfarçava a tensão que sentia. O homem mais jovem olhou ao redor do escritório luxuoso com uma expressão que misturava admiração e intimidação, claramente impressionado com a dimensão do poder financeiro que Eduardo representava. Havia quadros caros nas paredes, uma estante com livros encadernados em couro, um bar completo num canto da sala e uma vista panorâmica que valia mais que a maioria das pessoas ganhava em uma década. Senta, disse Eduardo, indicando uma das poltronas em frente à sua mesa. Quer beber alguma coisa? Café, água, algo mais forte? Café está bom, respondeu Fábio, visivelmente nervoso, mas tentando manter a compostura. Eduardo serviu o café numa xícara de porcelana fina e colocou na mesa entre eles, junto com açúcar e leite que Fábio nem tocou. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, com os dois homens se medindo como gladiadores antes de uma luta, cada um tentando decifrar as intenções do outro. "Por que me chamou aqui?" perguntou Fábio finalmente. "Para conversarmos como homens adultos sobre uma situação que está afetando pessoas que são importantes para nós dois. A Beatriz e a Manuela." "Exato." Eduardo se recostou na cadeira, assumindo uma postura que irradiava autoridade natural. "Fábio, vou ser direto contigo. Eu me apaixonei pela Beatriz. E pela Manuela também. Elas se tornaram minha família. Elas não são sua família. São minha. Você abandonou elas há 3 anos. Onde estava quando a Manuela nasceu? Quando deu os primeiros passos?" Fábio baixou os olhos, reconhecendo que não tinha resposta para essas perguntas. "Eu era muito jovem. Cometi erros. E agora quer compensar 3 anos de ausência com quê? Com flores e promessas? Com presença, com amor, com uma família de verdade." Eduardo se levantou da cadeira e caminhou até a janela, dando as costas para Fábio numa demonstração de poder que não passou despercebida. Quando se virou de novo, sua expressão havia endurecido. "Fábio, vou te fazer uma proposta. Uma proposta que vai resolver os problemas de todos nós." "Que tipo de proposta?" Eduardo abriu a gaveta da mesa e tirou um envelope grosso, colocando-o na mesa entre eles. Fábio olhou para o envelope com desconfiança, sem fazer nenhum movimento para pegá-lo. 100 mil reais, disse Eduardo simplesmente.
suficiente para você começar uma vida nova em qualquer lugar do Brasil. Comprar um apartamento, montar um negócio, encontrar uma mulher que realmente te ame. Você está tentando me comprar. Estou tentando te oferecer uma oportunidade de ser feliz longe daqui. Fábio pegou o envelope com mãos que tremiam ligeiramente e o abriu, revelando mais dinheiro do que havia visto na vida inteira. Eram notas de R$ 100 organizadas em maços, uma quantia que representava liberdade financeira para alguém que sempre havia lutado para sobreviver. E em troca, você some da vida da Beatriz e da Manuela para sempre. Não volta, não liga, não manda carta. Desaparece como se nunca tivesse existido. Você está louco se pensa que vou vender minha filha. Não estou comprando sua filha. Estou comprando sua ausência. Coisa que você já deu de graça por 3 anos. A observação atingiu Fábio como um tapa na cara, porque era brutalmente verdadeira. Ele olhou para o dinheiro, depois para Eduardo, depois de volta para o dinheiro. R$ 100.000 era mais do que conseguiria ganhar em 5 anos trabalhando como vendedor, na loja de departamentos onde havia conseguido emprego. Beatriz vai me odiar se descobrir que você fez isso, disse Fábio, mas sua voz já não carregava a mesma convicção de antes. Ela não vai descobrir. Isso fica entre nós. E se eu disser não? Eduardo se aproximou da mesa, apoiando as 2 mãos na superfície de madeira e se inclinando para a frente numa postura intimidadora. Então vamos disputar elas de igual para igual. Meus recursos contra os seus. Minha estabilidade contra sua promessa de mudança. Minha capacidade de dar conforto e segurança contra sua presença biológica. Você acha que dinheiro compra amor? Não. Mas compra oportunidades. Compra tratamento médico quando a criança fica doente. Compra educação de qualidade. Compra um futuro que você nunca conseguirá dar para elas. Fábio ficou em silêncio por longos minutos, lutando consigo mesmo numa batalha entre a consciência e a necessidade. R$ 100.000 representavam uma chance de recomeçar a vida, de ser alguém, de não ter que lutar mais contra a pobreza que o assombrava desde criança. Se eu aceitar, disse ele finalmente, como vou explicar para a Beatriz? Inventa qualquer coisa. Diz que arrumou um emprego em outra cidade, que conheceu outra mulher, que percebeu que não está pronto para ser pai. Qualquer coisa menos a verdade. E a Manuela? Como vou explicar para minha filha que o pai dela desapareceu de novo? Ela tem 3 anos, Fábio. Em 6 meses não vai nem lembrar do seu rosto. A crueldade da observação fez Fábio recuar fisicamente, mas também o fez perceber que talvez Eduardo estivesse certo. Manuela era muito pequena para entender conceitos como abandono ou rejeição. Para ela, seria apenas mais um adulto que passou pela sua vida e desapareceu. R$ 100.000, repetiu Fábio, segurando o envelope. R$ 100.000 e minha palavra de que vou cuidar delas como se fossem minha própria família. Melhor do que você. Jamais conseguiria cuidar. Fábio olhou pela janela para a cidade lá embaixo, pensando na vida de luta que o esperava se escolhesse ficar e disputar Beatriz com Eduardo. Pensou no apartamento apertado onde morava, no salário que mal dava para suas próprias necessidades, na incerteza constante de quem sempre viveu na corda bamba financeira. Tá bom, disse ele finalmente, guardando o envelope no bolso do casaco. Aceito. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e nojo de si mesmo. Havia conseguido o que queria, mas o preço havia sido sua própria integridade moral. Quando você vai embora? Hoje mesmo. Vou dizer para a Beatriz que arrumei um emprego no Rio de Janeiro, que é uma oportunidade única que não posso perder. E nunca mais volta? Nunca mais. Quando Fábio saiu do escritório com R$ 100.000 no bolso, Eduardo ficou sozinho, olhando para a cidade pela janela, se perguntando se um homem apaixonado tinha o direito de fazer qualquer coisa para proteger sua felicidade. Ele havia comprado a ausência do pai de Manuela. Havia literalmente pago para que sua rival desaparecesse da vida de Beatriz. E naquele momento, Eduardo não fazia ideia de que acabara de plantar as sementes de uma crise que quase destruiria a única coisa que realmente importava para ele, a confiança da mulher que amava. Fábio chegou à casa de Eduardo naquela mesma tarde com uma expressão que Beatriz nunca havia visto antes, uma mistura estranha de alívio e culpa que a deixou imediatamente desconfiada. Ele pediu para conversar com ela em particular, longe de Eduardo e Manuela,
E eles se sentaram no banco do jardim onde ela costumava brincar com a filha todas as tardes. O envelope com o dinheiro queimava no bolso do casaco dele como carvão em brasa, e ele lutava para encontrar as palavras certas para a mentira que havia ensaiado durante todo o caminho até ali. Bia, eu vim me despedir, disse ele, evitando olhar diretamente nos olhos dela. Se despedir? Como assim? Arrumei um emprego no Rio de Janeiro. É uma oportunidade única, gerente de vendas numa empresa grande, salário 3 vezes maior do que ganho aqui. Beatriz o estudou por alguns segundos, percebendo algo estranho na forma como ele falava, como se estivesse recitando um texto decorado. E você vai aceitar? Já aceitei. Viajo hoje à noite. Hoje à noite? Fábio, você apareceu aqui ontem dizendo que queria formar uma família, pedindo casamento, e hoje está indo embora para outro estado? É complicado, Bia. Essa chance pode não aparecer de novo. E eu? E a Manuela? Não somos importantes? Fábio finalmente olhou para ela, e Beatriz viu algo nos olhos dele que a assustou. Havia uma desonestidade ali, uma esquiva que não combinava com o homem determinado que havia aparecido 2 dias antes. Vocês são importantes, mas eu preciso me estabilizar primeiro, construir uma base sólida antes de pensar em família. Você não tinha dito que já estava estabilizado? Que tinha mudado? Eu tenho um apartamento alugado e um emprego básico, Beatriz. Isso não é estabilidade de verdade. No Rio posso construir algo maior, melhor para todos nós. Para todos nós? Como se você está indo embora sozinho? Fábio engoliu seco, percebendo que estava se enrolando na própria mentira. Quando eu estiver bem estabelecido lá, vocês podem ir também. Fábio, olha nos meus olhos e me diz a verdade. O que realmente está acontecendo? Por um momento, ele quase contou tudo. Quase falou sobre o dinheiro, sobre a proposta de Eduardo, sobre como havia sido comprado como se fosse mercadoria barata. Mas o peso do envelope no bolso falou mais alto que a consciência. A verdade é que eu percebi que não estou pronto para ser pai, para ser marido. Achei que estava, mas quando vi vocês duas aqui nessa vida boa, percebi que não tenho nada para oferecer. Nós não pedimos nada além de presença, Fábio. Eu sei, mas vocês merecem mais que isso. Beatriz sentiu uma dor no peito que era diferente da dor de quando ele havia a abandonado da primeira vez. Desta vez, havia algo ainda mais cruel na rejeição, porque ele estava conscientemente escolhendo uma oportunidade profissional em vez da filha que havia dito querer conhecer. E a Manuela? Como vou explicar para ela? Ela tem 3 anos, Bia, nem vai lembrar de mim. As palavras saíram exatamente como Eduardo havia dito, e Fábio sentiu nojo de si mesmo ao perceber que estava repetindo a crueldade que havia ouvido no escritório. Claro que vai lembrar. Ela te conheceu, brincou com você, ganhou uma boneca sua. Então inventa alguma coisa. Diz que o papai teve que viajar para trabalhar e não volta mais. Beatriz o olhou com uma expressão que misturava incredulidade e desprezo. Você é inacreditável, Fábio. Realmente não mudou nada. Mudei sim. Por isso estou tomando essa decisão responsável. Responsável? Abandonar a filha é responsável? É mais responsável que criar ela na pobreza só para satisfazer meu ego. Fábio se levantou do banco, claramente ansioso para terminar aquela conversa antes que perdesse a coragem de ir até o fim com a mentira. Beatriz ficou sentada, observando o homem que havia sido seu primeiro amor se afastar dela e da filha pela 2ª vez na vida. Fábio, chamou ela quando ele já estava quase na porta do jardim. O quê? Desta vez, não volta. Se for embora agora, não quero mais ver você na nossa frente. Nunca mais. Eu sei. E ele saiu, deixando Beatriz sozinha com uma mistura de alívio e tristeza que ela não conseguia explicar. Parte dela estava aliviada por não ter que lidar com a pressão de escolher entre Eduardo e Fábio. Parte dela estava triste por ver que o pai de Manuela realmente não havia mudado, que ainda era o mesmo homem imaturo que fugia quando as coisas ficavam sérias. Quando Eduardo chegou do trabalho 1 hora depois, encontrou Beatriz na cozinha preparando o jantar com uma expressão pensativa que o preocupou imediatamente. Onde está a Manuela? Perguntou ele, brincando no quarto. Eduardo, o Fábio foi embora. Embora como? Arrumou um emprego no Rio de Janeiro. Viajou hoje à noite. Eduardo sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a expressão neutra. Ah, e você está bem? Estou confusa. Ontem ele queria casar comigo.
Hoje foi embora para outro estado por causa de trabalho. Talvez ele tenha percebido que realmente não estava pronto para ter uma família. Talvez. Beatriz parou de mexer a panela e olhou para Eduardo. Ou talvez ele tenha percebido que não conseguiria competir com você. O que você quer dizer? Eduardo, você tem dinheiro, casa, estabilidade. Você pode dar para mim e para a Manuela coisas que o Fábio nunca conseguiria dar. Talvez ele tenha entendido isso e desistido. Eduardo sentiu uma pontada de culpa, porque Beatriz estava mais próxima da verdade do que imaginava. E isso te incomoda? Me incomoda que as pessoas sempre achem que dinheiro é mais importante que amor. Você acha que é por isso que está comigo? Por dinheiro? Beatriz se virou para ele e Eduardo viu lágrimas nos olhos dela. Eu não sei mais, Eduardo. Desde que o Fábio apareceu, tudo ficou confuso. Você agindo como se fosse dono de mim, ele oferecendo casamento do nada, todo mundo decidindo minha vida como se eu não tivesse voz. Beatriz. E agora ele vai embora assim, sem lutar, sem insistir, como se eu e a Manuela não valêssemos o esforço. Eduardo se aproximou dela querendo consolá-la, mas Beatriz deu um passo para trás. Não, eu preciso de tempo para pensar sobre tudo isso, sobre nós. O que você quer dizer? Que talvez eu devesse procurar outro emprego, sair daqui antes que a situação fique ainda mais complicada. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Você não pode ir embora. Por que não posso? Porque você me paga bem? Porque é conveniente para você ter alguém cuidando da sua casa? Porque eu amo você? Ou porque você ama a ideia de me ter aqui, disponível, grata, sem outras opções? A acusação doeu mais que Eduardo esperava, porque tocava numa insegurança que ele preferia não examinar. Será que realmente amava Beatriz, ou apenas amava a conveniência de tê-la ali, cuidando da sua casa e do seu coração ferido? Naquela noite, Beatriz colocou Manuela para dormir e ficou sozinha no quartinho, pensando em tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Fábio havia desaparecido novamente, provando que realmente não havia mudado. Eduardo se declarara apaixonado, mas de uma forma que a fazia sentir mais prisioneira que amada. E ela estava ali no meio, tentando decidir qual caminho seguir. Mamãe! A voz sonolenta de Manuela a tirou dos pensamentos. Onde está o tio Eduardo? Ele não veio me dar boa noite. Ele estava ocupado, meu bem. E aquele homem que trouxe a boneca? Ele volta amanhã? Beatriz sentiu o coração se apertar. Como explicar para uma criança de 3 anos que o pai havia desaparecido novamente? Não, meu amor. Ele teve que viajar para trabalhar. Quando ele volta? Não vai voltar, Manu. Por quê? Porque ele mora muito longe agora. Manuela ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação com a lógica simples das crianças pequenas. Então, o tio Eduardo é meu pai agora? E naquela pergunta inocente, Beatriz percebeu que sua filha já havia feito a escolha que ela mesma estava lutando para fazer, e que talvez fosse hora de parar de fugir dos próprios sentimentos. A pergunta de Manuela ecoou na cabeça de Beatriz durante toda a noite, impedindo-a de dormir. A criança havia ido direto ao ponto, com a clareza brutal que só crianças pequenas possuem, fazendo a pergunta que todos os adultos dançavam ao redor sem coragem de formular. Eduardo havia se tornado uma figura paterna para Manuela, de forma tão natural que nem mesmo Beatriz havia percebido completamente até aquele momento. Eram pequenos gestos diários que haviam construído uma ligação real. As histórias antes de dormir, as aulas de natação, a forma como ele se ajoelhava para ficar na altura dela quando conversavam, o cuidado especial quando ela estava doente. No café da manhã seguinte, Eduardo chegou à cozinha visivelmente abatido, com olheiras que denunciavam uma noite mal dormida. Beatriz preparou o café dele como sempre fazia, mas havia uma distância entre eles que não existia antes, uma formalidade que havia retornado depois de semanas de intimidade crescente. Manuela, alheia às tensões entre os adultos, correu para Eduardo como sempre fazia, mas desta vez ele a pegou no colo com uma urgência que chamou a atenção de Beatriz. "Bom dia, princesa", disse ele, beijando o topo da cabeça da menina. "Como dormiu?" "Bem, tio Eduardo, você é meu pai agora." A pergunta pegou Eduardo completamente desprevenido.
Ele olhou para Beatriz por cima da cabeça de Manuela, procurando alguma orientação sobre como responder, mas ela apenas desviou o olhar. Por que está perguntando isso, meu amor? Porque aquele homem foi embora e não volta mais. E você cuida de mim igual pai. Eduardo sentiu o coração se apertar. Manuela, eu gostaria muito de ser seu pai. Mas isso é uma decisão que sua mãe precisa tomar. Mamãe, você deixa? Beatriz parou de mexer na panela e se virou para olhar a filha nos braços de Eduardo. Havia algo dolorosamente bonito naquela cena, mas também uma responsabilidade que a assustava. Manu, essas coisas são complicadas para explicar. A gente conversa sobre isso depois, tá bom? Tá bom. Eduardo colocou Manuela no chão e a menina saiu correndo para brincar, deixando os dois adultos sozinhos numa cozinha carregada de tensões não resolvidas. Beatriz voltou a mexer na comida, evitando olhar para Eduardo, que permaneceu parado ao lado da ilha central, como se não soubesse que movimento fazer. Beatriz, sobre ontem à noite... Eduardo, não, por favor. Preciso falar. Preciso que você entenda que quando eu disse que te amo, não foi impulso ou desespero. É real. Como você pode ter certeza? Como pode saber se não é só carência ou gratidão ou a conveniência de ter alguém cuidando de você? Eduardo deu alguns passos na direção dela, parando apenas quando percebeu que ela se enrijeceu. Porque quando penso em você indo embora, sinto como se fosse morrer. Porque quando vejo outro homem olhando para você, fico com ciúmes. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que quero é ver seu rosto. Eduardo, porque há 2 anos eu estava morto por dentro, e você me trouxe de volta à vida. Não qualquer mulher, Beatriz. Você. Beatriz finalmente parou de mexer na panela e se virou para olhá-lo. E se não der certo? E se descobrirmos que somos incompatíveis? O que acontece com a Manuela? E se der certo? E se formarmos a família que todos nós estamos precisando? Você fala como se fosse simples assim. Não é simples. Amor nunca é simples. Mas é isso que faz valer a pena. Beatriz secou as mãos no pano de prato e se aproximou dele, parando a uma distância que permitia que sentisse o calor do corpo dele sem tocá-lo. Eduardo, eu tenho medo de me apaixonar por você e descobrir que, para você, eu sou só uma fantasia. A mocinha pobre que o homem rico salvou. E eu tenho medo de me entregar completamente e você descobrir que pode arranjar coisa melhor. Coisa melhor que você? Um homem mais jovem, mais bonito, que venha sem bagagem emocional. Beatriz quase riu da insegurança dele. Eduardo, você acha que eu me importo com sua idade? Com seu passado? Não sei. Às vezes penso que você merece começar do zero com alguém que não carregue fantasmas. E você acha que eu não carrego os meus? Eles ficaram se olhando por alguns segundos, 2 corações feridos tentando decidir se valeria a pena arriscar tudo de novo. Foi Beatriz quem quebrou o silêncio. O Fábio foi embora muito rápido, disse ela pensativa. Muito fácil para um homem que dizia querer reconquistar a família. Talvez ele tenha percebido que não estava realmente preparado. Ou talvez algo tenha feito ele mudar de ideia rapidamente. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Não sei, só achei estranho. A forma como ele falou, como se estivesse recitando algo ensaiado. Beatriz... Eduardo, me promete uma coisa? O quê? Que sempre vai ser honesto comigo. Que nunca vai tentar resolver minha vida pelas minhas costas, mesmo que ache que é para o meu bem. Eduardo olhou nos olhos dela e sentiu o peso da culpa ameaçar esmagá-lo. Mas antes que pudesse responder, Manuela apareceu correndo na cozinha. Mamãe, posso brincar de cozinha com o tio Eduardo hoje? Pode sim, meu bem. E o Pi? Tio Eduardo, você vem brincar comigo? Eduardo olhou para Beatriz, como se pedisse permissão para continuar sendo parte da vida delas. Vai, disse ela suavemente. Ela adora brincar de cozinha com você. Naquela tarde, Beatriz observou da cozinha Eduardo sentado no chão da sala com Manuela, os dois brincando com panelinhas de plástico e fingindo cozinhar um almoço elaborado. A menina ria alto toda vez que servia uma comida imaginária para Eduardo, que fingia saborear cada prato com expressões exageradas de aprovação. Eduardo participava da brincadeira com uma paciência infinita que fazia o coração de Beatriz se apertar de emoção. Eduardo olhou para Beatriz e sorriu, e naquele sorriso
Ela viu tudo o que precisava saber. Não havia cálculo ali. Não havia interesse. Não havia nada além de amor puro por uma criança que não era biologicamente sua e por uma mulher que havia chegado na sua vida vendendo doces na chuva. Naquela noite, depois que Manuela adormeceu, Beatriz procurou Eduardo na sala onde ele lia um livro. Eduardo. Sim? Posso sentar aqui com você? Claro. Ela se sentou ao lado dele no sofá, mais perto do que havia ficado desde a chegada de Fábio. Eu tomei uma decisão, disse ela. Qual? Quero tentar. Nós dois. De verdade. Eduardo fechou o livro e se virou para olhá-la completamente. Tem certeza? Tenho medo, mas tenho certeza, porque você tem razão. Você e a Manuela se amam de verdade. E eu me apaixonei por você também. Beatriz. Mas tem uma condição. Qual? Quero que a gente faça direito. Quero namorar você, conhecer sua família, que você conheça minha história. Quero que quando decidirmos dar o próximo passo, seja porque temos certeza, não porque é conveniente. Eduardo segurou as mãos dela entre as suas. E se eu quiser dar o próximo passo agora? Que próximo passo? Casa comigo. Beatriz arregalou os olhos. Eduardo, você enlouqueceu. A gente nem namora ainda. Então vamos namorar, noivar e casar, nessa ordem. Mas me diz que você quer construir uma vida comigo. Quero. Muito. Então é isso que importa. Eduardo a beijou ali mesmo no sofá da sala. Um beijo que falava de promessas, de futuro, de uma família que havia se formado sem que ninguém percebesse. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Eduardo? Obrigada. Por quê? Por ter nos salvado. A mim e a Manuela. Vocês que me salvaram, Beatriz. Vocês que me trouxeram de volta à vida. E naquela noite, quando se despediram na porta do quartinho de Beatriz com um beijo cheio de promessas, ambos souberam que haviam encontrado algo raro e precioso. Uma segunda chance de ser completamente feliz. A culpa que Eduardo carregava no peito desde o dia em que entregou o envelope com 100 mil reais para Fábio havia se tornado um peso insuportável que o corroía por dentro, como ácido. Toda vez que Beatriz sorria para ele, toda vez que ela falava sobre confiança e honestidade, toda vez que Manuela o chamava de Papai Eduardo, com aquela pureza inocente, ele sentia como se estivesse vivendo uma mentira que crescia e se tornava mais monstruosa a cada dia que passava. A felicidade que deveria estar sentindo por ter conquistado o amor delas estava sendo envenenada pela consciência de que havia construído essa felicidade sobre uma base de desonestidade. Era uma terça-feira à noite, quando Eduardo finalmente não conseguiu mais suportar o peso do segredo. Beatriz estava na cozinha lavando a louça do jantar, cantarolando baixinho uma música que havia ouvido no rádio, e ele a observava da porta, sentindo uma mistura de amor e desespero, que o deixava fisicamente doente. Ela estava mais bonita que nunca, com os cabelos presos num rabo de cavalo solto, usando uma blusa simples que realçava sua beleza natural, e havia uma leveza em seus movimentos que falava de uma mulher finalmente em paz consigo mesma e com suas escolhas. Beatriz, disse ele, a voz saindo mais rouca que pretendia. Oi, meu amor. Já terminou de ler para a Manuela? Já. Ela dormiu no meio da história da Branca de Neve. Essa menina adora suas histórias. Beatriz sorriu sem se virar, continuando a secar os pratos. Você tem um jeito especial com ela. Beatriz, preciso te contar uma coisa. Algo no tom de voz dele fez Beatriz parar o que estava fazendo e se virar para olhá-lo. Eduardo estava parado na porta da cozinha com uma expressão que ela nunca havia visto antes, uma mistura de dor e culpa que a assustou imediatamente. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Algo que eu fiz e que você precisa saber. Beatriz largou o pano de prato e se aproximou dele, o coração começando a acelerar com um pressentimento ruim. Eduardo, você está me assustando. Senta, disse ele, indicando uma das cadeiras da mesa da cozinha. Por favor. Beatriz obedeceu, mas seus olhos não saíram do rosto dele, tentando decifrar o que poderia ter acontecido para deixá-lo naquele estado. Eduardo puxou uma cadeira para ficar de frente para ela, mas demorou alguns segundos para conseguir encontrar as palavras certas. Lembra quando o Fábio apareceu aqui e depois foi embora para o Rio de Janeiro? Lembro.
Ele não arrumou emprego nenhum no Rio, Beatriz. Como assim? Eduardo respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo entre eles. Eu ofereci dinheiro para ele ir embora e nunca mais voltar, 100 mil reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz olhou para Eduardo como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira, processando lentamente o que acabara de ouvir. Você fez o quê? Marquei um encontro com ele no meu escritório e ofereci 100 mil reais para ele desaparecer da vida de vocês. E ele aceitou? Aceitou. Beatriz se levantou da cadeira tão bruscamente que ela quase tombou para trás. Sua face havia perdido toda a cor, e Eduardo viu nos olhos dela uma mistura de choque, traição e algo que parecia nojo. Você comprou a ausência do pai da minha filha. Beatriz, deixe eu explicar. Explicar? Explicar o quê, Eduardo? Que você achou que podia comprar minha felicidade? Que achou que eu era mercadoria que se negocia? Não é isso. Eu estava desesperado, com medo de perder vocês. E achou que subornar o Fábio era a solução? Eduardo se levantou também, tentando se aproximar dela, mas Beatriz recuou como se ele fosse contagioso. Eu entrei em pânico quando vi que ele queria vocês de volta. Não consegui pensar direito. Não conseguiu pensar direito? Eduardo, você planejou isso. Marcou o encontro, preparou o dinheiro, convenceu ele a aceitar. Foi um ato desesperado de um homem apaixonado. Foi um ato de um homem que acha que pode comprar qualquer coisa, inclusive pessoas. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Beatriz, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de indignação, de traição, de uma confiança que havia sido quebrada de forma irreparável. Como você pode dizer que me ama e ao mesmo tempo me tratar como objeto? Beatriz, por favor, me escuta. Não, você mentiu para mim todos esses dias. Toda vez que eu falava sobre honestidade, sobre confiança, você sabia que estava vivendo uma mentira. Eu ia contar... Quando? Quando fosse conveniente. Quando tivesse certeza de que eu não ia embora. Eduardo sentiu como se estivesse se afogando. O que você vai fazer? Beatriz o olhou com uma expressão que misturava desprezo e decepção. Vou embora, eu e a Manuela. Beatriz, não... Vou embora desta casa, Eduardo. Não posso ficar com um homem que acha que pode comprar minha vida. Para onde vocês vão ir? Isso não é problema seu. Você perdeu o direito de se preocupar conosco quando decidiu que éramos mercadoria à venda. Naquela noite, Beatriz fez as malas dela e de Manuela em silêncio, enquanto Eduardo ficava na porta do quarto observando, impotente para impedir que sua família se desfizesse diante dos seus olhos. Quando ela terminou, virou-se para ele uma última vez. Eduardo, o que você fez não foi só errado. Foi humilhante, para mim e para a memória do que achei que tínhamos. Beatriz... E o pior de tudo é que funcionou. Fábio realmente me vendeu por 100 mil reais. Eduardo assistiu Beatriz sair pela porta da frente, carregando as malas e Manuela no colo, a menina chorando porque não entendia por que estava deixando a casa onde era feliz. O carro que Beatriz havia chamado desapareceu na noite, levando embora as duas pessoas que davam sentido à vida de Eduardo. E quando a casa ficou completamente silenciosa, Eduardo se deu conta de que havia conseguido exatamente o que tentava evitar. Havia perdido sua família, mas desta vez por culpa própria. Nos dias que se seguiram, Eduardo descobriria que existem alguns erros que o dinheiro não pode consertar, e que conquistar o perdão de quem amamos, às vezes exige muito mais que uma declaração de amor. Exige provar que somos dignos de uma segunda chance. Os 15 dias que se seguiram à saída de Beatriz foram os mais sombrios da vida de Eduardo desde a morte de Laura e Carla. A casa, que havia sido preenchida com risadas e conversas durante meses, voltou ao silêncio sepulcral que ele conhecia bem demais. Mas agora, esse silêncio era ainda mais doloroso porque carregava o fantasma de vozes que haviam escolhido ir embora. Eduardo parou de comer refeições completas, sobrevivendo à base de café preto e sanduíches que mal tocava, e as noites se tornaram uma tortura de insônia, onde ele ficava olhando para o quartinho vazio onde Beatriz e Manuela haviam morado, se perguntando se algum dia voltaria a ouvir a voz da menina, chamando-o de Papai Eduardo. A empresa começou a sofrer com sua ausência mental. Reuniões importantes foram remarcadas porque Eduardo não conseguia se concentrar, e seus funcionários comentavam entre si
sobre a mudança drástica no comportamento do chefe, que sempre fora controlado e focado. Ele havia perdido peso visivelmente. As roupas ficavam folgadas no corpo que definhava, e as olheiras sob os olhos verdes se aprofundavam a cada dia sem uma noite de sono decente. Várias vezes pegou o telefone para ligar para Beatriz, mas sempre desligava antes de completar a chamada, porque não sabia o que dizer que pudesse consertar o estrago que havia feito. "Senhor Eduardo", disse a secretária numa manhã de quinta-feira, "o senhor tem certeza de que não quer remarcar a reunião com os japoneses? O senhor não está bem." "Não, deixa como está", respondeu ele sem levantar os olhos dos papéis que fingia ler há 2 horas. "Senhor, posso sugerir que o senhor tire uns dias de folga? Talvez uma viagem." "Não preciso de folga, preciso trabalhar." Mas trabalhar havia se tornado impossível quando sua mente insistia em voltar para Beatriz e Manuela a cada 5 minutos. Ele se pegava imaginando onde elas estavam morando, se Manuela estava bem adaptada ao novo lugar, se Beatriz havia conseguido outro emprego, se elas sentiam falta dele ou se já haviam começado a construir uma vida nova sem ele. A ideia de que Manuela pudesse esquecer dele era particularmente dolorosa, porque a menina havia se tornado sua filha do coração de uma forma tão natural que ele se esquecia constantemente de que não havia laços de sangue entre eles. Foi Dona Rosa, a vizinha que havia cuidado de Manuela antes delas se mudarem para a casa de Eduardo, e finalmente lhe deu notícias delas. Eduardo havia procurado a senhora numa tarde de desespero, dirigindo até o antigo bairro de Beatriz, na esperança de conseguir alguma informação. "Senhor Eduardo", disse Dona Rosa ao abrir a porta e vê-lo parado ali. "Que surpresa! Entre, entre." "Dona Rosa, desculpe incomodar a senhora, mas eu preciso saber da Beatriz e da Manuela. A senhora sabe onde elas estão?" A senhora estudou o rosto magro e abatido de Eduardo com olhos experientes que sabiam reconhecer sofrimento genuíno. "Sei sim. Elas estão morando aqui comigo temporariamente. Aqui, nesta casa, no quartinho dos fundos onde moravam antes. A Beatriz chegou aqui chorando, com a menina no colo, dizendo que não tinha para onde ir." Eduardo sentiu o coração se apertar ao imaginar Beatriz desesperada, sem opções, voltando para o mesmo lugar de onde havia saído meses antes. "Como elas estão?" "A Manuela está confusa. Pergunta todo dia quando vai voltar para casa e quando vai ver o papai Eduardo de novo. A Beatriz está sofrendo muito, mas não fala sobre o que aconteceu." "Dona Rosa, a senhora pode me fazer um favor?" "Depende do favor. Pode dizer para a Beatriz que eu preciso falar com ela? Que eu preciso pedir perdão pessoalmente?" Dona Rosa estudou o rosto dele por alguns segundos antes de responder. "Vou dar o recado, mas não posso garantir que ela queira te ver." "Eu entendo. Só diz para ela que eu reconheço que errei, que fiz a pior coisa da minha vida e que quero a chance de consertar." 3 dias depois, Eduardo recebeu uma ligação que fez seu coração disparar quando viu o número de Beatriz no visor do celular. "Beatriz? Oi, Eduardo." A voz dela estava diferente, mais madura, como se tivesse envelhecido anos em poucas semanas. "Como vocês estão?" "Estamos sobrevivendo. A Dona Rosa está sendo muito boa conosco." "Beatriz, eu preciso te ver. Preciso falar contigo." "Eu sei. A Dona Rosa me deu seu recado." Você aceita me encontrar?" Houve uma pausa longa do outro lado da linha. "Aceito, mas não aqui e não na sua casa. Onde você quiser. Tem uma pracinha perto daqui, Rua das Flores com Avenida Central. Você conhece?" "Eu acho. Que horas?" "Amanhã às 4 da tarde." "E Eduardo?" "Sim. Vem sozinho." Eduardo chegou à pracinha 1 hora antes do horário marcado. Sentou-se num banco sob uma árvore e ficou ensaiando mentalmente o que ia dizer, como ia pedir perdão por algo que parecia imperdoável. Quando viu Beatriz caminhando na direção dele às 4 em ponto, sentiu como se alguém tivesse dado um soco no seu estômago. Ela estava mais magra, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas, usando a mesma roupa simples de quando chegara à sua casa meses antes, mas havia uma dignidade em sua postura que a fazia parecer mais forte e mais bonita que nunca. "Oi", disse ela, parando a alguns metros de distância. "Oi. Obrigado por ter vindo. Não vim por você. Vim porque preciso de respostas." Eduardo se levantou do banco.
e Beatriz percebeu imediatamente como ele havia emagrecido, como suas roupas ficavam folgadas no corpo que definhava, como seus olhos verdes estavam sem brilho. Beatriz, antes de mais nada, eu quero pedir perdão. Pelo que fiz, pela forma como fiz, por ter mentido para você. Por que você fez aquilo, Eduardo? Me explica como um homem que diz que me ama pode tentar me comprar. Porque eu estava com medo. Medo de perder vocês duas de novo. Quando o Fábio apareceu, eu entrei em pânico. E achou que subornar ele era a solução? Achei que se ele saísse de cena, não teria mais nada para nos separar. Beatriz olhou para ele com uma expressão que misturava tristeza e decepção. Eduardo, você não entendeu nada. O que eu não entendi? Que eu já tinha escolhido você. Que mesmo com todas as minhas dúvidas, eu já sabia que queria ficar com você. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Você já tinha escolhido? Já. Porque apesar de toda a confusão, eu me apaixonei por você de verdade. Não pelo seu dinheiro, não pela segurança que oferecia. Por você. Beatriz, mas você não confiou em mim. Não confiou no nosso amor. Preferiu resolver tudo com dinheiro. Eu estava desesperado. E eu estava apaixonada. Mas isso não importou para você. Importou? Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso total do seu erro. Você tem razão. Eu destruí tudo. Você destruiu a confiança entre nós. Como eu posso ficar com um homem que resolve os problemas comprando as pessoas? Eu não vou mais fazer isso. Nunca mais. Como eu posso ter certeza? Eduardo olhou para ela, vendo a mulher que amava mais que a própria vida, e soube que havia chegado o momento de ser completamente honesto. Você não pode ter certeza, Beatriz. Eu errei de uma forma que talvez seja imperdoável. Mas posso te dizer uma coisa. Estes 15 dias sem vocês foram um inferno na terra. Eu não como, não durmo, não consigo trabalhar. A casa está vazia, minha vida está vazia. Eu estou vazio. Eduardo, e sabe o que mais? Durante estes dias todos, eu percebi que o que fiz não foi só errado moralmente. Foi burro também, porque você já era minha. Você e a Manuela já eram minha família. Eu já tinha ganhado o que mais queria na vida, mas fui idiota demais para perceber. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você me machucou muito, Eduardo. Eu sei, e vou passar o resto da vida tentando consertar isso, se você me der a chance. A Manuela pergunta por você todo dia. Ela não entende por que o papai Eduardo não vem mais vê-la. E o que você responde? Que o papai Eduardo está ocupado. Mas ela é esperta. Sabe que alguma coisa aconteceu. Eduardo sentiu uma dor física no peito ao imaginar Manuela confusa e triste. Beatriz, me dá mais uma chance? Uma última chance de provar que posso ser o homem que vocês merecem? Beatriz o olhou por longos segundos, vendo o homem que havia emagrecido de saudade, que estava claramente sofrendo tanto quanto ela. Eduardo, nestes 15 dias longe de você, eu pensei muito sobre o que aconteceu. E percebi uma coisa que não tinha percebido antes. O quê? Que o que você fez, mesmo sendo errado, foi por amor. Foi o ato desesperado de um homem que não queria perder sua família. Beatriz, e percebi também que nunca em toda a minha vida alguém havia lutado por mim daquela forma. Nunca alguém havia se importado tanto comigo a ponto de fazer loucuras. Você está dizendo que... Estou dizendo que você errou feio, mas estou dizendo também que te amo demais para jogar tudo fora por causa de um erro, mesmo que tenha sido um erro grande. Eduardo sentiu as lágrimas descerem pelo rosto sem conseguir controlar. Você me perdoa? Te perdoo, mas com uma condição. Qual? Nunca mais tente resolver minha vida pelas minhas costas. Nunca mais use dinheiro para resolver problemas que deveriam ser resolvidos com conversa. Prometo, com toda a minha alma prometo. E outra coisa. O quê? Fábio nunca mereceu nem a mim nem a Manuela. Um homem que vende a própria filha por 100 mil reais não é homem, é covarde. E quando Beatriz se aproximou dele e o abraçou ali no meio da pracinha, Eduardo soube que havia recebido algo mais precioso que qualquer fortuna. Uma segunda chance de ser feliz com as pessoas que mais amava no mundo. 2 anos depois, a casa de Eduardo havia se transformado no lar com que sempre sonhara, mas nunca imaginou que poderia ter. O som de passos pequenos correndo pelos corredores de mármore ecoava todas as manhãs
Quando Manuela, agora com 5 anos, descia correndo para tomar café na cozinha, onde Beatriz preparava panquecas enquanto cantarolava baixinho. O quartinho dos fundos havia sido transformado num escritório onde Beatriz estudava todas as noites para a faculdade de pedagogia que cursava no período noturno, realizando o sonho que havia sido adiado, mas nunca abandonado, com Eduardo cuidando de Manuela e fazendo a lição de casa com ela enquanto esperava a esposa voltar da universidade. O casamento havia acontecido numa cerimônia simples no jardim da própria casa, com Manuela como dama de honra usando um vestido rosa que a fazia se sentir uma princesa de verdade, e Dona Rosa como madrinha de Beatriz, representando a família que ela nunca teve, mas que havia construído ao longo da vida. Eduardo havia chorado quando Beatriz apareceu na porta da casa usando um vestido branco simples, mas elegante, caminhando pelo jardim onde se conheceram como vendedora de doces e patrão, agora unidos pelo amor que havia sobrevivido a todas as tempestades e se tornado mais forte a cada obstáculo superado. Eu, Eduardo Maciel, recebo você, Beatriz Almeida, como minha esposa, prometendo amar, honrar e respeitar você, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe, disse ele com a voz embargada de emoção, segurando as mãos dela enquanto Manuela observava tudo com olhos brilhando de felicidade. Eu, Beatriz Almeida, recebo você, Eduardo Maciel, como meu esposo, prometendo amar, honrar e respeitar você na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe, respondeu ela, as lágrimas de alegria descendo pelo rosto, enquanto realizava o sonho de ter uma família completa e verdadeira. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Eduardo beijou Beatriz, enquanto Manuela batia palmas e gritava: "Agora somos uma família de verdade", numa declaração que resumia perfeitamente o que todos sentiam naquele momento. A festa foi pequena, mas cheia de amor, com a comida preparada por Zuleide, a nova cozinheira que Eduardo contratara para que Beatriz pudesse se dedicar aos estudos, e alguns poucos amigos que haviam acompanhado a jornada deles desde o início. A lua de mel foi passada em casa mesmo, porque Manuela ainda era pequena demais para ser deixada com outras pessoas por muito tempo, mas os três passaram uma semana maravilhosa descobrindo como era ser uma família oficial, com Beatriz finalmente dormindo no quarto principal, ao lado de Eduardo e Manuela, correndo para a cama deles todas as manhãs para acordá-los com beijos e abraços. Era a vida simples e perfeita que Eduardo nunca soube que desejava, cheia de pequenos momentos de felicidade que valiam mais que todos os negócios milionários que havia fechado ao longo da vida. "Papai Eduardo", disse Manuela numa manhã de domingo, enquanto os três tomavam café na varanda, "quando eu vou ter um irmãozinho?" Eduardo quase engasgou com o café, e Beatriz riu da cara de susto do marido. "Por que você quer um irmãozinho, meu bem?" "Porque minha amiga da escola tem um irmão bebê e ela disse que é muito legal brincar com ele." "Bebês são muito pequenininhos, Manu. Não sabem brincar ainda", explicou Eduardo, se recuperando do susto. "Mas depois eles crescem e viram crianças igual eu." Eduardo olhou para Beatriz, que sorriu com aquele sorriso que ele havia aprendido a decifrar como "talvez seja uma boa ideia." Eles haviam conversado sobre ter filhos algumas vezes, mas sempre adiavam a decisão porque a vida estava correndo tão bem que não queriam mudar nada. "O que você acha, amor?" perguntou ele, segurando a mão de Beatriz sobre a mesa. "Acho que a Manuela seria uma irmã mais velha incrível." "E você? Quer ter um filho meu?" "Quero sim, muito." Manuela bateu palmas como se tivesse entendido que os adultos haviam chegado a um acordo. "Então vocês vão fazer um bebê agora?" "As coisas não funcionam assim, princesa", riu Beatriz. "Bebê demora 9 meses para nascer." 9 meses? Isso é muito tempo. É o tempo que o bebê precisa para ficar pronto na barriga da mamãe. "Posso ajudar a cuidar dele quando nascer?" "Claro que pode, você vai ser a irmã mais velha." Naquela noite, depois de colocar Manuela para dormir, Eduardo e Beatriz ficaram conversando no quarto sobre o futuro que queriam construir juntos. Ela estava terminando o 2º ano da faculdade e sonhava em abrir uma escolinha no futuro.
Ele havia descoberto que preferia trabalhar meio período para passar mais tempo em casa com a família, e os dois sentiam que suas vidas finalmente estavam no lugar certo. Eduardo, disse Beatriz aninhada no peito dele na cama que agora dividiam todas as noites. Obrigada. Por quê? Por ter me salvado naquele dia na chuva, por ter dado uma família para a Manuela, por ter me amado mesmo quando eu achava que não merecia ser amada. Você que me salvou, Bia. Você que trouxe vida para esta casa morta. Você que me ensinou que eu podia ser feliz de novo. A gente se salvou mutuamente. É verdade. 6 meses depois, Beatriz descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com festa pela família inteira, especialmente por Manuela, que passou a conversar com a barriga da mãe todos os dias, contando histórias para o irmãozinho que crescia ali dentro. Eduardo acompanhava cada consulta médica, cada ultrassom, cada momento da gravidez como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E quando o menino nasceu numa manhã ensolarada de março, ele chorou de alegria ao segurar o filho nos braços pela primeira vez. Como vamos chamar ele? Perguntou Beatriz ainda na maternidade, observando Eduardo embalar o bebê com cuidado infinito. Que tal, Gabriel? Anjo de Deus. Gabriel Maciel. Perfeito. Manuela conheceu o irmãozinho no dia seguinte e se apaixonou instantaneamente pelo bebê pequenino que dormia a maior parte do tempo. Ele é lindo, mamãe. Igual um bonequinho. Ele é seu irmão, meu amor. Vai crescer e vocês vão brincar juntos. Eu vou ensinar ele a nadar na piscina quando ele ficar grande. Vai sim, princesa. 5 anos depois, a família havia crescido mais uma vez. Manuela, agora com 10 anos, era uma irmã mais velha, protetora e carinhosa com Gabriel, de 5 anos, e com a pequena Sofia, de 2 anos, que havia sido nomeada em homenagem à avó de Eduardo, e trazia alegria renovada para todos os dias. Beatriz havia se formado em pedagogia e aberto uma pequena escola infantil que funcionava numa parte da própria casa, realizando o sonho de trabalhar com crianças enquanto ficava perto da própria família. Eduardo havia vendido parte da empresa para se dedicar mais à família e à escola de Beatriz, descobrindo que sucesso de verdade não se media em dinheiro, mas em risadas de criança e abraços ao final do dia. Papai, disse Gabriel numa tarde, enquanto brincava no jardim com as irmãs, conta a história de como você conheceu a mamãe. De novo? Mas a gente gosta, insistiu Sofia, correndo para subir no colo dele. Está bem. Era uma vez uma tarde de chuva em Salvador, quando um homem muito triste morava sozinho numa casa grande e vazia. E aí chegou a mamãe vendendo brigadeiro, completou Manuela, que nunca se cansava daquela história. Exato. E ela estava molhada da chuva, carregando uma bandeja de doces e muito coragem no coração. E o papai se apaixonou pela mamãe, disse Gabriel. Não foi imediato. Mas sim, o papai se apaixonou pela mamãe e pela Manuela também. E agora somos uma família grande, concluiu Sofia batendo palminhas. Beatriz observava da janela da cozinha Eduardo contando a história deles para as crianças, o coração cheio de gratidão por tudo que haviam construído juntos. Às vezes, ainda não conseguia acreditar que aquela era sua vida. Uma casa cheia de amor, filhos saudáveis e felizes, um marido que a amava incondicionalmente, um trabalho que realizava seus sonhos. Havia começado como uma vendedora de doces desesperada na chuva e se tornado uma mulher realizada, mãe amada, esposa respeitada, profissional bem-sucedida. Em que está pensando? Perguntou Eduardo, aparecendo na cozinha depois de colocar as crianças para dormir. Em como a vida é engraçada. Se não tivesse chovido naquele dia, se eu não tivesse batido na sua porta, o destino teria encontrado outro jeito de nos juntar. Você acha? Tenho certeza. Almas gêmeas sempre se encontram. Não. Importa quantos obstáculos tenham que enfrentar. Eduardo a abraçou por trás, beijando o pescoço dela, enquanto olhavam pela janela para o jardim onde tudo havia começado. As mesmas roseiras que Beatriz cuidara com tanto carinho nos primeiros meses ainda floresciam exuberantes, agora testemunhas silenciosas de uma história de amor que havia resistido a todas as tempestades e se tornado mais forte a cada primavera. Eduardo? Eu te amo. Hoje, sempre e para sempre. Eu também te amo. Você, a Manuela, o Gabriel, a Sofia,
Vocês são minha vida inteira. E quando se beijaram ali na cozinha, com o som das crianças dormindo nos quartos e o cheiro de jantar caseiro ainda pairando no ar, ambos souberam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor verdadeiro, construído sobre base sólida de respeito, companheirismo, perdão e sonhos compartilhados. Porque às vezes o amor chega disfarçado de necessidade, cresce regado pela bondade, sobrevive às tempestades da vida e floresce para sempre no jardim de quem teve coragem de acreditar que todo coração ferido merece uma segunda chance de ser completamente feliz. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que o amor pode surgir dos momentos mais inesperados. Qual momento mais te emocionou? Sua participação é muito importante para nós. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.